Bom, tudo bem aí? Daqui a pouquinho a gente começa a próxima aula, tá? No comecinho da aula, se alguém tiver alguma pergunta sobre a aula anterior, aproveita para fazer, tá bom? Bom, muito bem, 19h45, né? Começo da nossa próxima aula, tá joia? Bom, legal, nós vamos falar de urbanização, mas se alguém tem alguma perguntinha, alguma dúvida com relação à aula anterior, pode aproveitar, vamos, esse comecinho de aula aí para perguntar o que quiser, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pode ser pelo chat, ou pode falar, tá bom? Tá tudo legal aí? Bom, seguinte, gente, depois a apresentação PowerPoint eu vou pôr lá no grupo do WhatsApp, tá? A aula está sendo gravada, né? Então provavelmente ela direto já vai lá para o grupo, né? Não sei como é que vocês têm acesso à gravação, ou mesmo os alunos lá que não estão assistindo a aula, mas isso o Neruda orienta vocês. O que eu tenho que falar agora é o seguinte, né? Nós estamos aí com um calendário um pouco modificado, né? Mas isso também, muita gente pode pensar assim, pô, né? Vestibular, né? A gente não sabe como vai ser, né? Mas aí é que está a oportunidade, tá? De vocês manterem o foco, continuarem estudando, se preparando, tá? Porque independente do que acontecer, se você estiver preparado, beleza, né? Então não é momento de desistir, de desanimar, tá joia? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Tá? Tem no comecinho das nossas aulas, eu falei de um site, né, que chama Geografia para Todos. Tá? Esse site ele é de um professor que eu tive na faculdade. Ele é um cara assim que ele é um pouco mais viciado em geografia do que eu. E ele montou esse site, é bem legal o site, ele tem muito exercício, tá? De vestibular. Na verdade, ele vai alimentando aquilo lá, com exercício, exercício, então é por tema. Então, utilizem lá o Geografia para Todos, quando você quiser uma lista de exercícios sobre um assunto, né? Tem textos, tem bastante coisa legal, tá bom? Bom, outra coisa, eu vou digitar aqui o nome de um documentário para vocês assistirem no YouTube, que fala um pouco de problema urbano, porque quando nós falamos do assunto urbanização, né, no vestibular eles não vão só ficar perguntando sobre o processo de urbanização do Brasil. Eles vão perguntar também para vocês sobre as causas, as consequências, tá, perspectivas, tá,
E o Brasil, ele tem uma história muito doida, né? Se você pensar, porque em termos históricos nós somos um país novo, né? E aqui tudo acontece de forma muito intensa, né? Então nós temos aí uma urbanização recente, mas nós temos cidades gigantescas, nós temos São Paulo, né? Uma metrópole que impressiona quem vem de fora para cá pela dimensão, e não só São Paulo, né? Então você tem região metropolitana em quase todas as capitais brasileiras. Então essa coisa de nós sermos um país novo em termos históricos, mas já com um processo, né, de ocupação do espaço intenso em algumas áreas, é impressionante. E é isso muitas vezes que a geografia urbana vai, né, vai querer que você tenha desenvolvido esse olhar geográfico, né, que eu falo, sobre essa urbanização brasileira, que ela é cheia, né, de coisas. Lembra a música do Caetano Veloso, lembra que fala a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então a cidade no Brasil ela é isso, né? Ela é uma construtora de coisas legais e uma destruidora de coisas legais também, né? A cidade no Brasil ela tem também um outro caráter, ela tem um caráter de sonho, né? Muitas vezes as pessoas quando migram do campo para a cidade vêm em busca de um sonho que muitas vezes se torna realidade, mas que na maioria das vezes não é bem assim. Tá? Então, a geografia urbana no Brasil é muito rica. Milton Santos, que é o né, nosso maior mestre, né, ele tem muita coisa sobre geografia urbana. Ele foi a maior autoridade, uma das maiores autoridades mundiais em geografia urbana. Então, no vestibular também cai às vezes, uns pequenos textos, né, dele, umas análises, onde ele fala da contradição que o Brasil vive, né, ser um dos países mais ricos do mundo, mas quando você olha para as nossas cidades, elas são caóticas, elas carecem de obras legais, né, ela tem pouco espaço público, né, as calçadas são estreitas, o automóvel tem mais prioridade do que as pessoas, né? Então tem muita contradição no espaço urbano brasileiro, beleza? E é tudo isso que a gente vai conversar hoje e entender, tá bom? Eu vou escrever aqui o nome do documentário que é legal vocês verem, tem no YouTube, chama Entre Rios, beleza? Ele é um documentário que fala do porquê ocorrem enchentes na cidade de São Paulo. Tá? Esse documentário foi feito pela galera do curso de audiovisual do Senac de São Paulo, mas é um documentário tão bem feito que ganhou prêmios aí, né, em vários lugares. Bom, então vamos lá. Eu vou também projetar aqui umas imagens para a gente ver essa questão aí da urbanização. Então vamos lá. Estão vendo aí? Sim, professor. Legal, beleza. Então vamos lá, começar. Bom, primeira coisa, esse mapa aqui, ó, de 2010, ele mostra a população em municípios no Brasil. Tá? Isso aqui é um mapa quantitativo que nós falamos, beleza? Por que ele é quantitativo? Ah, óbvio, né? Ele mostra quantidade, né? Então você vê aqui, ó, que o círculo demonstra quantidade, tá? Então quanto maior o círculo, maior a quantidade de pessoas. E aqui no caso, olha que interessante, ele colocou a cidade que tem a menor quantidade de população do Brasil, que é uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo, que chama Borá, que tem 805 habitantes, e a cidade que tem a maior quantidade de população do Brasil, que é São Paulo, né, com mais de 11 milhões de habitantes. Isso aqui é um dado do censo do IBGE em 2010. Opa! O que você percebe nitidamente é que há uma grande concentração urbana, ou seja, de cidades, na área próxima ao litoral, beleza? Então a gente fala que é uma faixa de aproximadamente 400 quilômetros de concentração urbana. E nós temos grandes vazios, né, urbanos no interior do país, até por conta de modelo econômico, né? Aqui predomina a agropecuária, com grandes propriedades rurais, né? E aqui na região norte você tem também a questão
da floresta amazônica, né? Que muita gente fala que, né, você ocupar, né, um modelo urbano industrial que deu certo aqui, em termos, né, deu certo mais ou menos, né? Aqui vai ser a destruição da nossa galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque a maior tecnologia do futuro é a biotecnologia. E aqui está a maior biodiversidade do mundo. Então, se nós soubermos utilizar a floresta de forma racional, nós podemos ser uma potência tecnológica num setor que ninguém vai ter como concorrer com a gente. Por quê? Porque ninguém tem a biodiversidade que nós temos. Joia? Bom, mas enfim, isso é um assunto de uma outra aula, mas tem correlação. Olha outra coisa que eu chamo a atenção aqui. Estão vendo essa linha nítida que a gente vê aqui, ó, na região norte das cidades? Alguém tem ideia do que é isso aqui? Por que que as cidades estão de forma retilínea aqui? Pode falar, se alguém souber. Encerrou o tempo. É o Rio Amazonas, beleza? Lá, devido à floresta, a dificuldade de você criar núcleos urbanos na área florestal fez com que as cidades surgissem nas margens do rio. Tá joia? Beleza, vamos ver aqui, próxima imagem. Olha só que interessante. Isso aqui é uma cidade maravilhosa, Ouro Preto, tá? Ouro Preto é uma cidade muito legal de se conhecer. Eu fui uma vez para lá e quero voltar, porque é uma cidade, é uma delícia conhecer Ouro Preto. Primeiro porque você respira a história do Brasil. Tá? Você entende muito do que ocorre no nosso país ainda hoje, por como os portugueses ocuparam essa cidade aqui para extrair ouro. Primeira coisa que ela é um patrimônio histórico da humanidade, porque é uma das poucas cidades do mundo que quase todas as casas são do período colonial. Outra coisa interessante, essa cidade aqui, quando estava no auge do ouro, ela teve mais habitantes do que Paris, na Europa, na mesma época. Então, o crescimento urbano aqui foi absurdo para a época. E o que é interessante, é um crescimento urbano pré-industrial, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de urbanização, a urbanização está relacionada com o desenvolvimento da indústria. O que faz a cidade atrair mais pessoas do que o campo é a industrialização. Então, quando você tem na Europa o surgimento da indústria, a população começa a migrar do campo para a cidade. É o famoso êxodo rural. Só que lá na Europa, esse processo ele começou no século XVIII, né? Até um pouco antes. E aqui não. Então, uma urbanização que na Europa ocorreu em séculos, no Brasil ocorreu em décadas. Então, você pensa assim, por que as cidades europeias têm uma organização, né, melhor, né, e é referência para muitos lugares do mundo? Porque eles tiveram tempo. Não é só isso. Os franceses, por exemplo, os franceses criaram o conceito de urbanismo. O que é o urbanismo? A cidade, ela só funciona se ela for boa para todo mundo, se ela for agradável para todo mundo. Por isso que quem for prestar arquitetura pode optar por fazer arquitetura e urbanismo. Então, você não vai aprender só a fazer um ambiente de moradia legal, mas também um ambiente urbano legal. Porque a gente sabe que a cidade, ela provoca reflexo na população que a habita. Então, há um estudo na geografia humana que mostra que há uma forte relação entre o tipo de cidadão e o tipo de cidade que ele vive. A relação que a pessoa tem com a cidade transforma, muitas vezes, a vida dela. Cria oportunidades, cria convivência social, cria trocas, né? Sejam elas culturais, né? de vivência. Então, se a cidade ela tem uma preocupação em ser agradável para todo mundo, ela vai refletir na forma como as pessoas pensam a própria vida e a vida do próximo, o respeito que ela vai ter pelo próximo. Tá? Bom, o que a gente observa aqui? Que a urbanização brasileira, primeira coisa, ó, ela até 1960,
A maior parte, 55% da população brasileira era rural. Então, até 1960, o Brasil era um país com predomínio de população vivendo no campo. O que diferencia a moradia rural da moradia urbana? A distância entre as casas. Muitas vezes a gente pensa assim, o que diferencia é que lá tem mais mato, tem mais bicho. Não, não é isso, tá? Em geografia urbana, a diferenciação entre a área rural e a área urbana é a distância entre as moradias. Na área rural, uma moradia está muito distante da outra. Na área urbana está colada. E na área urbana a gente exagera tanto que a gente até põe uma moradia em cima da outra, né? Chamado prédio. Conhece aquela piadinha que o cara nunca tinha visto um prédio? Aí a primeira vez que ele viu, ele falou, nossa, eu estou impressionado, né? Vocês colocam uma casa em cima da outra, mas vocês são sinceros, né? Vocês até escrevem que é difícil. Edifício, é difícil. Beleza? Piadinha tosca, vamos aí. Bom, é o seguinte, então o que a gente observa? Data importante para guardar. 1970, o Brasil já é um país urbano. Agora, lembra, na aula de população que nós vimos, que o Brasil é um dos países que teve um crescimento populacional, uma explosão demográfica muito grande desse período aqui, ó, de 1950 a 1980? Então, no mesmo período que nós tivemos o crescimento urbano, nós tivemos crescimento populacional. Então, qual vai ser o reflexo disso? O reflexo disso é que as cidades brasileiras passaram a ter grande contingente de população, principalmente as nossas capitais. O mundo tem algumas grandes cidades, né? Então, aqui, esse slide está falando assim, ó, urbanização é um conceito geográfico. Esse negócio aqui entrou. É um conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Nesse processo ocorre a construção de casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shoppings, etc. A urbanização do século XX foi marcada por importantes características, a começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e abrangência agora mundial. Beleza? Então, nós temos aí também um gráfico quantitativo, né? Observem aí, quanto maior o círculo, maior a quantidade de população. Vamos falar um pouquinho da história do Brasil, né? O Brasil ele teve ciclos econômicos sempre relacionados a produtos da natureza. No começo, as nossas cidades eram núcleos urbanos isolados, né? Quase não tinha estradas para ligar um ao outro, mas esse fato de não ter estradas ligando um ao outro também era uma técnica dos portugueses na colônia, porque estrada é comunicação, e comunicação dá eficiência militar. Tanto é que os romanos construíam estradas, né, outro dia eu estava vendo um documentário, fala que as estradas romanas são não sei quantos milhares de quilômetros de estradas que saíam, né? Até tem aquela frase que, né, todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque os romanos tinham a sua eficiência militar nas suas estradas, a comunicação, né? A circulação de mercadorias, tudo isso. Então, uma técnica dos portugueses para que nós não nos tornássemos independentes mais cedo era não construir estradas. Então, para você chegar de um núcleo urbano ao outro no Brasil colonial era uma dificuldade. Tá? Então, você tem aqui ó, o ciclo da cana, pequenos núcleos urbanos no litoral. Depois do século XVII ao século XVIII, ciclo da mineração, que é quando você tem lá o crescimento de Ouro Preto. Depois, século XIX, ciclo do café. Aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque o ciclo do café, ele começa a utilizar a ferrovia. E a ferrovia precisa de pontos de parada, né, para manutenção, para abastecimento, para recolher mercadoria. E esses pontos de parada da ferrovia, principalmente no estado de São Paulo, vai se tornar, né, áreas de surgimento de cidades, certo? Então, quando você olha aqui, a malha ferroviária teve uma importância muito grande no desenvolvimento de núcleos urbanos. Mas o grande lance mesmo foi, no século XX, a industrialização. Por quê? Com a industrialização vem a mecanização da agropecuária. E aí você libera a mão de obra. A máquina substitui o trabalho.
Então as pessoas começam a vir para a cidade, mas elas não vêm aqui só por conta disso. Então, você tinha fatores repulsivos dos meios rurais, né? Está escrito factores porque é um slide antigo, tá? Com português arcaico. Então, você tem desequilíbrio entre população e recursos, né? Então, você tinha em algumas áreas a escassez de alimento, a escassez de água, a má distribuição de terras. Isso também fazia com que muito trabalhador rural trabalhasse quase a vida inteira e sempre na mesma situação, nunca tinha possibilidade de ter a própria terra, própria propriedade rural. Então ele fala, eu vou para a cidade, lá eu vou viver melhor, ou pelo menos o meu filho vai viver melhor. Salários agrícolas sempre são mais baixos, né, do que o trabalho na cidade. A mecanização da agricultura liberou mão de obra e algumas crises ligadas a fenômenos naturais, como seca, inundação, erosão e geadas, né? Aqui no estado de São Paulo nós tivemos geadas que destruíram a cultura do café, né? Fatores atrativos, melhores possibilidades, né, de vida, um serviço de saúde, cultura, educação, possibilidade de emprego menos pesado, melhor remunerado, possibilidade de promoção social, meios de transporte que facilitaram a vinda das pessoas para a cidade, né? E muitas vezes o fato de você ter um familiar que já vivia na cidade e trazia os parentes e incentivava eles a virem para a área urbana. Então, mais uma vez, volto a dizer, guardem essa data aqui, ó, 1970 é a data em que o Brasil se torna urbano. E observem agora, ó, recentemente, nós já temos mais de 80% da população brasileira vivendo em área urbana. O Brasil é um país totalmente urbano, beleza? O que mais? Aí tem alguns conceitos. Tá? Por isso que eu vou colocar o slide lá, porque esses conceitos são importantes, né? Então, rede urbana. Rede urbana é formada por um sistema de cidades no território de cada país, interligada umas às outras por sistemas de transporte e comunicação, pelos quais fluem pessoas, mercadorias e informações. Então, hoje, no mundo globalizado, no mundo tecnológico de hoje, a rede urbana é cada vez mais entrelaçada. Você não tem mais, né, aquela coisa de achar que porque você mora numa cidade maior, você tem mais acesso à informação do que quem mora numa cidade menor. Porque a tecnologia acabou com isso. Os fluxos, né, imateriais, que são as informações via internet, telefone, televisão, ele faz com que isso não exista. Então, dependendo do lugar onde você vive, se você tiver, né, acesso à internet, você está ligado ao mundo como qualquer pessoa em qualquer metrópole. Beleza? Outra coisa, existe uma hierarquia urbana, ou seja, tem cidades que têm maior poder, né, a gente fala de polarização em relação a outras. Vou dar um exemplo. Tá? Dependendo do tipo de médico que você precisa, você vai para Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto tem um grau de polarização maior que Araraquara. Mas dependendo da necessidade, você tem que não... Ribeirão Preto não basta, você tem que ir para São Paulo. Então, São Paulo tem um grau de polarização maior que Ribeirão Preto. Então, entenderam o que é a hierarquia urbana? Então, na hierarquia urbana, antes, você tinha uma hierarquia linear, né? E hoje não, né? Hoje, você tem a hierarquia urbana modificada. Deixa eu pôr a imagem aqui, ó. Acho que eu tenho uma imagem. Ixi, cadê? Aqui. Tá? Ó, olha a hierarquia urbana clássica como era. Você tinha a vilinha, a cidade local, centro regional, metrópole nacional. Então, por exemplo, quem estava na vila aqui recebia as coisas por último. Ah, lançava um tênis novo, primeiro era aqui, na metrópole nacional. Aí depois vinha para as lojas, desce aqui, depois desse, até chegar na vila. Hoje já não. Observem, a vila ela tem uma ligação com a cidade local, mas é que ela também consegue ter uma ligação com a metrópole regional. Então, a hierarquia ela não é mais nesse sentido vertical. Tá? Ela é uma teia mesmo. E aí a gente volta àquela imagem lá. Ó, que é isso aqui. Tá? Cidades estão interligadas de forma uma rede mesmo. E olha o grau de polarização de São Paulo. Tá? Ela tem ligação ela tem polarização até com cidades do norte do país. Tá?
Então, a interligação aqui, né? Beleza? Bom. Então, outro conceito importante, conurbação. Quando a cidade começa a crescer muito, ela muitas vezes se une espacialmente com outra. Então, a gente chama isso de conurbação. Duas cidades conurbadas são cidades que têm as suas divisas, né? Uma chegando até a beirada da outra. Bom, detalhe, vou dar um exemplo. Se um dia não tiver mais espaço agrícola entre Araraquara e Américo Brasiliense, a gente vai falar que Araraquara e Américo Brasiliense se conurbaram, beleza? Toda vez que há uma conurbação, essa cidade vira uma região metropolitana. Tá? Então, se Araraquara conurbar com Américo, aqui vai se tornar uma região metropolitana. E o nome da região metropolitana é o nome da cidade maior. Então, por isso que nós já temos região metropolitana de Campinas, já temos região metropolitana de Santos, já temos região metropolitana de Curitiba, porque houve conurbação dessas cidades com as cidades menores próximas e o nome fica sempre com a cidade maior. Então, região metropolitana é um conjunto de municípios conurbados que desfrutam de infraestrutura e serviços em comum. Por que em comum? Porque a partir do momento que é criada a região metropolitana, as prefeituras são obrigadas por uma lei criada em 1974 a administrarem-se de forma conjunta. Ah, isso ocorre de verdade mesmo? Muitas vezes não. Por quê? Por conta de briga política. Às vezes o prefeito de uma cidade é de um partido, outra é de outra, ele não se senta para conversar com o cara porque tem ideias políticas diferentes. Então, esse é um problema que a sociedade brasileira precisa superar. Ou seja, muitas vezes o administrador público não trabalha em prol da população, ele trabalha em prol do partido político dele. E com isso a gente tem as leis que são fantásticas. A lei da região metropolitana é uma das mais evoluídas em termos de urbanização, de urbanismo, de geografia urbana, mas muitas vezes esbarra nessa questão, beleza? E, ó, gente, isso é pedido no vestibular, tá? Então, numa questão dissertativa, muitas vezes, se a questão perguntar, por que muitas regiões metropolitanas apresentam sérios problemas, né, sociais e não se tem uma solução conjunta das prefeituras por conta dessa questão política que é histórica no nosso país. E a metrópole? A metrópole são cidades de grande importância econômica e social dentro de uma região metropolitana, beleza? Agora, tem um detalhe, olha uma região metropolitana, um exemplo. Região metropolitana de São Paulo, ó, tem 39 municípios. Beleza? 39 municípios. Megalópole. Megalópole é um termo que tem caído bastante, né, no vestibular, que é quando você tem junção de metrópoles. Tá? Então, você tem megalópole nos Estados Unidos. Ó. Então, você tem a San, que liga San Diego a São Francisco. Você tem a Chipitz, que liga Chicago, Pittsburgh, né, na região dos Grandes Lagos. Você tem a de Tokaido, no Japão, que é a maior megalópole do mundo. Você tem megalópole na Europa, que é a que passa pelo Rio Reno, né? Mas no Brasil há uma megalópole em formação, tá? Que é a megalópole que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba, tá joia? Depois a gente vai ver uma imagem. E o que é uma megacidade? Megacidade é uma cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes. Então, megalópole é a junção de metrópoles. Megacidade é cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Outro termo que tem caído em vestibular, tecnopolo. O que é um tecnopolo? Isso tem a ver com o momento tecnológico de hoje. São cidades que se especializam em produzir tecnologia. Isso pode ser incentivado pelo governo, né? E aqui no Brasil, os tecnopolos são São Paulo, Campinas, São Carlos, né? Que por conta da Universidade Federal aqui em São Carlos é um tecnopolo, a Unicamp faz de Campinas um tecnopolo, a USP e as empresas em São Paulo. Tecnopolo, né, é uma cidade que produz tecnologia, beleza? Nos Estados Unidos é famoso o Vale do Silício, a região lá, né? Então é esse o conceito de tecnopolo.
E cidade global? Cidade global é uma cidade que tem, né, uma ligação com o mundo todo através de bolsa de valores, sede de multinacionais, eventos, né? Então, Rock in Rio, né? Cidade global, Rio de Janeiro. Beleza? Vem gente do mundo inteiro para um evento ali. Tá joia? Então, nós só temos 2 cidades globais no Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. Só tem 2. Bom, quando a gente fala da urbanização brasileira, obviamente vai cair a questão da macrocefalia urbana. O que é macrocefalia? Lembra como o nosso processo de urbanização foi rápido? Além dele ser rápido, ele careceu de obras públicas para a população mais pobre. Então, nós temos um sério problema relacionado à macrocefalia, que é o crescimento rápido e sem planejamento da cidade, e desigualdade social. E lembra que eu falei que o conceito de urbanismo, na geografia urbana, é que uma cidade, quando ela é boa para todo mundo, ela gera qualidade de vida e, consequentemente, desenvolvimento social. Então, se a cidade não tem, né, urbanismo, ela vai gerar desigualdade social e aumento de alguns problemas. Além de problemas sociais comuns que a gente vê, que é a questão da saúde, que é a questão da qualidade de vida, você tem também a famosa violência urbana, que na América Latina é muito grande. Eu já vi histórias de pessoas que saíram do Brasil e foram morar em outro país e se impressionaram porque podiam andar na rua até tarde, tranquilo, porque não tinha problema de assalto, né? Então, a questão da desigualdade social, ela vai refletir na qualidade de vida. E isso é um dos assuntos da geografia urbana. Aqui é uma imagem da megalópole japonesa. Ó, tá? Já tive ex-aluno que morou lá no Japão e me falou que você pega um carro e vai por essa autoestrada ou ferrovia e você não percebe que está mudando de cidade porque não tem área vazia entre elas. Você só sabe que mudou de cidade porque a plaquinha fala lá, né? Aqui o território da nossa megalópole, informação, né? Outra coisa importante no vestibular ultimamente é a desmetropolização, que é o seguinte: as metrópoles estão ficando caras para se viver, estressantes. Então, muitas empresas estão migrando para o interior ou para cidades médias e as pessoas também. Então, esse processo é chamado desmetropolização. E verticalização é o nome que nós damos quando você tem, né, crescimento de prédios, tá, edifícios na cidade, e isso é um problema, porque excesso de prédios gera excesso de produção de esgoto no mesmo lugar, consumo de água maior no mesmo lugar, trânsito maior no mesmo lugar. Então, verticalização não é sinal de progresso, é sinal de especulação imobiliária ou falta de espaço na área urbana, tá? Especulação imobiliária é outra coisa e hoje em dia, no vestibular, cai um termo que chama gentrificação, que é você pegar bairros degradados e tirar a população mais pobre de lá e construir algum prédio que vá atrair população mais rica ou comércio mais rico. Tipo, construção de um shopping num centro antigo que antes estava degradado. Gentrificação. E geralmente isso está associado à especulação imobiliária. Muitas vezes, quem trabalha com especulação imobiliária procura degradar alguma área da cidade para comprar os terrenos mais baratos e depois construir um empreendimento e ganhar muito dinheiro com isso, tá certo? Condomínios de luxo versus favela. O condomínio de luxo é uma invenção norte-americana chamada Edge City. Foi criado quando Los Angeles era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos e a população de classe média começou a comprar essas casas em condomínios. O problema do condomínio é o seguinte: como dentro do condomínio você tem tudo que aquela família precisa, sem participação do poder público, sem participação da prefeitura, você começa a gerar uma população que não tem preocupação com o resto da cidade. Porque como onde ele vive tem tudo, por que ele vai ligar para quem vive lá fora? Então você tem essa perda de sensibilidade social, né? E quem vive na favela também, né, tem um problema sério, porque além dele viver num lugar muito ruim, né, ele começa a achar que quem vive num lugar melhor está muito distante da realidade dele e, consequentemente, isso cria
uma competição dentro da mesma população, né? Então, um preconceito mútuo, né, entre quem vive num bairro melhor e quem vive num bairro pior e vice-versa. Outra coisa importante é que, quando você tem a desorganização da ocupação do espaço urbano, isso favorece o crime organizado. O crime organizado ele se instala em locais onde você vai ter menor infraestrutura e maior dificuldade para o policiamento, né? Onde há ausência do Estado, um outro tipo de Estado surge. Pega o caso das milícias no Rio de Janeiro, beleza? Então você tem grupos armados que controlam bairros no Rio de Janeiro e cobram por isso, beleza? Cobram da população, dos comerciantes. Então a ausência do Estado, né, no espaço urbano gera o surgimento de um outro Estado. Bom, aqui Megalópole brasileira, para vocês terem uma ideia, ela começa aqui em São Paulo, passa ao Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, depois chega aqui Rio de Janeiro, Resende, Barra Mansa e chega até o Rio, beleza? É a MBRAS. Bom, e para finalizar, né, quais são os problemas oriundos da nossa rápida urbanização? O primeiro deles é a falta de moradia de qualidade para todos, principalmente população de baixa renda, que é a famosa favelização, que é um problema crônico da América Latina, mas que no Brasil ganhou uma dimensão maior. Por quê? Porque a favela no Brasil, ela não foi só um fenômeno do começo do crescimento das cidades, ela continuou, tá? Ou seja, a favelização no Brasil continua, e hoje ela se estende para cidades médias, né? Então, isso demonstra uma falta de política pública de construção de moradias e de urbanismo, né? Aquele filme Cidade de Deus, ele não é um filme legal só por conta dos atores, do enredo, da fotografia, dos jogos de cena, né, que a gente fala, que é as tomadas, né, que o diretor tomou, colocou a câmera, aquelas sacadas que ele criou, né, mas também porque ele mostra como realmente foi o surgimento de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né, e o que isso criou para a população local. Tá? A macrocefalia urbana é um outro problema, porque ele vai fazer com que haja saneamento básico insuficiente. E com esse problema do coronavírus, um debate muito grande que está tendo no grupo aí, que eu tenho acompanhado de conversa de professores, né, nessas lives que eles têm feito, o pessoal da geografia das universidades, é o problema de que praticamente 48% das moradias no Brasil não tem água encanada. E isso, como que você vai falar para as pessoas lavarem a mão se você tem 48% aí das moradias sem acesso à água, né? Água tratada. Então, é bem provável que esse assunto caia no vestibular. Toda vez, é uma dica que eu dou para vocês, toda vez que um assunto ele é bastante significativo na academia, né, nas universidades ou na sociedade, ele pode cair na prova de geografia. Pessoal, a nossa aula vai terminar daqui a pouquinho, tá? E eu vou pôr o slide lá. Outros problemas que a área urbana apresenta, né? Tá falando para mim aqui que vai terminar em 1 minuto, tá? Não sei se vai cortar ou se continua, mas eu vou falar. Vejam o documentário Entre Rios, no YouTube, é de 20 minutos, bem legal. Lembre-se, outros problemas urbanos, poluição sonora, poluição atmosférica, poluição dos rios, né? O que mais? Violência urbana, estresse, falta de sistema de transportes adequado para todos. Então, esses são grandes consequências da nossa rápida e caótica urbanização. Beleza? Bom, se tiverem dúvidas, mandem no grupo lá do WhatsApp, beleza? A hora que você lê, não entendi tal coisa, digita lá, sei lá, grava um áudio, tá? Mas não deixa de perguntar, tá bom? Na próxima semana, então, a gente faça os exercícios